Muito bem, nós estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Antes de começarmos esse vídeo, que é formação de opinião, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo evangélico, sou uma pessoa que voto, sou uma pessoa que tem meus direitos eleitorais para votar. E ultimamente me incomoda muito uma visão que tive eu a respeito do nosso país. E essa visão eu contemplava como se três lobos, como se três lobos quisessem devorar o nosso país. E um desses lobos já estava comendo o nosso país, já estava como se fosse amordaçando, comendo, esmiuçando. E eu refleti, falei sobre essa visão que eu estava contemplando e perguntei, orei, perguntei a Deus o que era. E é uma coisa muito difícil de se falar, porque muitas pessoas estão adormecidas, muitas pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecido, vivendo como se o país estivesse Alice no País das Maravilhas, e não é verdade. Há um sombrio em meio ao país, há uma dominação obscura no nosso país, e há uns espíritos malignos que vieram determinados para roubarem a prosperidade do país, para colocar o nosso país de joelho e para roubar a bênção de Deus, que é a graça e o Espírito Santo do Brasil. Por quê? Porque hoje nós vemos aí este primeiro lobo que está no país, este governo que vem tirando o direito, a prosperidade do povo, vem tirando os direitos do povo, vem aos poucos fazendo com que lojas, empresas, comerciantes estão fechando os seus negócios, está aumentando o número de desemprego, e só quem está engordando com toda essa decadência são os ricos, a elite dominadora, que é o primeiro lobo, que está consumindo o nosso país. O que acontece? Veja bem, hoje esse governo funciona só com militares, e para quem sabe a história de 64, a dívida que maior foi deixada pelos militares. Todo mundo que estudou a história do governo militarista sabe que lá atrás os militares deixaram um rombo de dívida para o Brasil pagar, que levou décadas e até agora ainda não foi totalmente acertado esses detalhes. E nós estamos vivendo com uma ameaça obscura e disfarçada de religião, entre aspas. Uma hora a pessoa está na igreja dizendo o evangelho, dizendo ser evangélico, e uma hora a pessoa está em outro lugar dizendo que é outra coisa, e esta pessoa, em todo momento que vai um sufoco, ela corre para as igrejas. E esse lobo, no sentido do sonho, que é um governo, esse lobo vai às igrejas, e as igrejas fazem oração, leva esta pessoa ao púlpito, leva essa pessoa ao altar de Deus, que é um lugar sagrado, santo. Não é que não tenha pessoas que tenham erro, que não sobe ali, tem pessoas que têm erro, sobe sim, Senhor, ali, mas não é o lugar para se levar pessoas que não tem. Se você observar a Bíblia, nem os reis poderiam fazer o que o sacerdote faz. Um presidente não pode ocupar um púlpito de um pastor e ministrar bênção.
Um presidente não pode ocupar um púlpito de uma igreja ou de um evento que é para Jesus e ministrar mesmo, porque Deus já tem os seus sacerdotes para fazer isso. É os sacerdotes de Deus é que tem que fazer isso. Mas está se misturando as coisas. E este lobo está abocanhando as coisas de Deus. A prosperidade do nosso país e está abocanhando a virtude que é a graça de Deus. Está fazendo com que os evangélicos, eu digo uma porcentagem dos evangélicos, apoiem, né, um governo que é cheio de preconceito, um governo que está envolvido em muitas coisas erradas, um governo que apoia a milícia, porque é pior ainda que o crime. O bandido é bandido, mas pior é a polícia que virar bandido, é pior ainda. Então, os evangélicos estão passando a deixar a Bíblia para fazer sinal de arma. Vi eu, pastores orando, fazendo sinal de arma. Então, depois dessa visão, eu vejo claramente que este primeiro lobo, que quer dar o golpe no Brasil, já está formado. Quando se Bolsonaro, qualquer coisa com Bolsonaro, qualquer coisa se Bolsonaro for perder, já está ali uma elite de militares para querer tomar o país. Isso aí já é uma armadilha. Isso aí já é o primeiro lobo querendo devorar o nosso país, querendo dominar de novo o nosso país, né? E aí vai vir sérios problemas. O Brasil vai passar por situações terríveis se esse primeiro lobo tomar o nosso país. Porque o plano é esse. Qualquer coisa comigo, vocês assumem. E se eu não ganhar, vocês assumem. Ou se alguém tentar, vocês assumem. Ou se não aceitar, mete bala, mete chumbo, mete borracha, mete capacete, mete cacetete. Eles vão aceitar, vão enfiar goela abaixo. E eles vêm fazendo isso como teste nos brasileiros. E os brasileiros estão engolindo. Eles fazem uma coisa lá e enfiam a goela abaixo e os brasileiros batem palma. Né? E não estão percebendo que este lobo está aos poucos abocanhando a prosperidade do país e vai deixar o país em miséria. Em que vai levar décadas para o Brasil se levantar. Esse é o primeiro lobo. O segundo lobo ele rodeava. Esse segundo lobo ele rodeia. Esse segundo lobo eu vejo como se o Moro e o pessoal de Curitiba. O maior desejo do povo de Curitiba é se livrar do Brasil, se tornar capital do Brasil. Tanto é que por 2 vezes Curitiba já quis se emancipar, né? O Sul lá já quis se emancipar do Brasil, já quis se tornar um país. Então o que acontece? Moro vindo, né, como presidente do Brasil, entre aspas, vai querer colocar a maioria do pessoal de Curitiba para juntamente com ele governar o país e vai tirar Brasília, não vai ser mais a capital do Brasil e vai fazer Curitiba como a capital do Brasil, do jeito que está se formando. Se você parar para prestar atenção no que eu estou falando, você vai observar que tudo se encaixa. Tanto o primeiro lobo que já está no poder, como o segundo lobo que está rodeando o poder. Rodeando o nosso país. O segundo lobo ele está rodeando, ele está fazendo o nome dele, né? E junto com ele traz a manilha dele, traz os comparsas, os adeptos deles, para poder dominar. Mas não é agora que vão dominar. Isso estão preparando tudo isso aí. Quando eles chegar a hora da eleição 2022, então eles vêm. E se eles ganham, vão dominar. E aí o Brasil vai ter uma nova capital. Uma nova capital.
não vai ser mais Brasília, capital do Brasil. Vai ser Curitiba. Se acontecer, se o senhor Moro ganhar. Essa é a ideia. Esse é o projeto de Curitiba. Curitiba quer assumir o Brasil, quer dominar o Brasil, quer dominar os brasileiros, quer mostrar que ela é melhor do que o nosso país e que eles são uma raça melhor do que os brasileiros, mesmo sendo brasileiros. Eu não estou falando de todos os curitibanos, porque os outros não têm culpa por meia dúzia ter esse pensamento psicopata ou maligno ou maléfico. Mas esse é o segundo lobo. O terceiro lobo se forma entre as mídias. Esse terceiro lobo que rodeia o Brasil, para tomar o Brasil, ele se rodeia entre a mídia. Agora vem lá o Luciano Huck querendo ser presidente do nosso país, né? E junto com ele vem apoio de Rede Globo e tudo mais. Este é o terceiro lobo querendo vir devorar o nosso país. Porque se eles assumirem, quem assume por trás de tudo isso, é a senhora Rede Globo. E junto ali com o senhor Luciano Huck e quem estiver com ele. E aí nosso país fica na mão dessas pessoas que já ficamos uma vez quando eles apoiaram o golpe de 64, né? Quando eles apoiaram lá atrás os militares e depois confessaram e pediram em pequena retratação desculpa ao nosso país, que isso ali para mim não foi desculpa, porque está a mesma coisa. Então, brasileiros amados de Deus, abra os olhos, enxergue a coisa como ela é. Não se iluda com esse governo, não se iluda com essa pessoa chamada Sérgio Moro, não se iluda com candidatos que vêm da Rede Globo, porque esses três lobos são os lobos da visão que querem devorar o nosso país, querem de alguma forma tirar a graça de Deus, tirar a virtude do nosso país. Talvez você possa pensar, mas então é o PT? Não estou falando de PT, não estou falando de PSDB, eu estou falando sobre a visão. Estou falando sobre a visão dos três lobos que querem devorar e destruir o nosso país. O país mais forte que tem na América do Sul, na América aqui, entre Brasil, Venezuela, é o Brasil. E se nós não abrirmos os olhos, vamos cometer erros maiores do que esse que cometeram votando no senhor Bolsonaro. Esses três lobos, um já está no poder. Se Bolsonaro não ganhar a eleição de 2022, os militares, porque só tem Bolsonaro e o resto tudo é militar, eles assumem. Se Bolsonaro acontecer qualquer coisa com ele nesses 2 anos, os militares assumem. Eles já prepararam, esse é o lobo que já está devorando, já vendeu tudo que o Brasil tinha, quer privatizar tudo que o Brasil tem, está levando inimizade, ódio, está levando um monte de coisa errada, semeando no meio do país. É mentira, é fake news, é um monte de coisa que não tinha no nosso país, ainda querem envenenar. Dizendo que o PT inventou isso ou aquilo, não, isso aí já existia desde a época do Sodoma e Gomorra. Desde a época do Sodoma e Gomorra já existia o feminismo, ou essas coisas de homossexual, lésbico, já existia desde a época de Sodoma e Gomorra, onde nem se existia PT, PDT, não existia nada disso. Então, não tem nada a ver com o PT, essas coisas que eles falam aí. Tudo isso é uma maquiagem, escondendo, né, para que as pessoas foquem só neles, para as pessoas pensar que só eles estão certos. Então, abra os olhos, povo brasileiro, não cometa o mesmo erro. E por isso eu resolvi, juntamente com alguns pastores, nós orarmos para Deus tirar
do poder. Fazer com que esse presidente renuncie e que os militares não assumam nada e que seja convocada uma eleição limpa em que as pessoas vão poder escolher sem mentira, sem engano, sem falcatrua, escolherem um novo presidente do nosso país. Porque este governo não pode ficar. Porque se esse governo permanecer, algo mal e de ruim está para acontecer no Brasil. E não vai ser nada bom, e se entrar, para tirar, vai ser difícil e vai custar sangue de muitos inocentes. Estou falando como servo de Deus, porque a palavra do Senhor afirma dizendo claramente, um rei que governa, que tira direito dos pobres, que oprime os necessitados, que não julga a causa das viúvas, que retira direito de trabalhadores, e por aí afora vai, só coisas ruins. Deus abomina esse tipo de governo. E como é que os senhores pastores, e como é que as senhoras igrejas apoiam e aplaudem uma pessoa que tem essa conduta? Aonde está o evangelho que vocês leram? Onde está a Bíblia que vocês leram que fala que Deus aplaude, que Deus apoia esse tipo de governo, esse tipo de conduta? Amém? Então, pessoal, está na hora da gente abrir os olhos. Eu quero orar agora para Deus defender o nosso país. Não estou orando contra o senhor Bolsonaro, pessoa Bolsonaro. Eu estou orando contra governo que estão devorando o nosso país, que querem tirar o Espírito Santo do nosso país. E se tirar, queridos, porque as igrejas estão se entregando. Eu digo, não o povo, mas os pastores estão se entregando à mercê de muitos convites, à mercê de muitas propinas, à mercê de muitas coisas que estão recebendo por fora e o povo não está vendo. Alguns estão vendo e não falam nada, estão contribuindo, estão omitindo, mas eu estou aqui para falar o que Deus manda falar. Se não se consertarem, Deus vai começar a cortar todos os grandes ministérios para poder fazer uma nova safra. Deus vai cortar, porque no sonho eu via o anjo de Deus com o machado na mão, cortando 12 árvores enormes, enormes. E eu perguntava para esse anjo, por que você está cortando essas árvores? E o anjo falava comigo, porque essas árvores já cresceram o que tinha que crescer e apodreceram e estão atrapalhando as árvores pequenininhas crescerem. E o anjo cortava 12 árvores enormes, gigantes. Isso significa ministério não pequenos, mas ministérios grandes, que apoiaram e estão cheios de coisas erradas, e Deus vai cortar e vai começar esse ano. Vai começar esse ano. Pode esperar que vai. Assim como eu falei que o Lula seria livre e seria provada a inocência dele, assim como eu falei que o Moro seria desmascarado lá 5 meses atrás, 6 meses, se você buscar aqui no meu canal, você vai ver os vídeos lá antigos. Eu falei, antes de tudo acontecer, que Deus ia trazer à tona a vida do Moro, Deus ia trazer à tona a vida de do Jair Bolsonaro, ia trazer tudo à tona, e Deus trouxe. Então o que eu quero falar com vocês é isso. Os 3 lobos que estão rodeando, um já está devorando o Brasil. 2 estão rodeando. Um é o Sérgio Moro com a turma de Curitiba, que querem devorar o nosso país, querem tomar o nosso país. Eles querem fazer de Curitiba a capital do Brasil. Imagina só o que vai acontecer. E o outro é a Rede Globo. Imagina só a Rede Globo com o senhor Luciano Huck dominando o Brasil. Imagina só como que vai ser o nosso país. E o primeiro já está, que é esse governo que estamos agora. Então eu vou orar e encerrar já em nome de Jesus. Meu Deus,
que o Senhor possa